Já conhece, o irmão Fernando não conhecia, e eu disse para ela que a gente esteve procurando ela há poucos dias atrás, mas não encontramos, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje a irmã Catarina nos dá o prazer de estar conosco. Glória a Deus, aleluia. Queremos receber a irmã Catarina com muita alegria, irmã Catarina. Amém, Jesus. E a senhora ser a nossa irmã e também lembrar de nós que estamos aqui novamente. Temos ali o irmão Adriano e a irmã, que não são visitantes, mas são nossos irmãos também, né? Glória a Deus, aleluia. Estava dizendo para o irmão Adriano que nós, irmãos, temos que falar as coisas, irmãos, que nós sempre que nós temos com dificuldade, temos que falar com os irmãos. Não sabe, não ser aquela pessoa pedinte, mas confessar as nossas necessidades. Aleluia. Porque, irmãos, estamos nessa terra e nada vamos levar. Temos que ter essa consciência, nada vamos levar. E às vezes somos tão hipócritas que estamos bem acomodados, irmãos, e não se importamos. Mas que aí não é irmão, nem primo, nem nada, vou dizer assim. Jesus. Irmão que é irmão tem que estar junto, todas. Aleluia. E sempre estou falando com o irmão Fernando que é o homem enviado de Deus para esse lugar, o irmão Fernando também, porque ele é uma pessoa de Deus, juntamente com a sua esposa, a irmã que não está aqui hoje. Eu creio que aquelas botas não veio ainda. Mas tomou as vacinas também, está bem ruimzinha ainda. Mas vai vir aquelas botas, amanhã ela vai ter que dar o jeito. Glória a Deus, aleluia. De volta e não lembro mais o 37. 37. Muito bem. Então vamos se colocar em pé, irmãos, desejar as boas-vindas. E eu fico muito feliz, irmãos, com todos os irmãos, porque aí a gente se sente mais forte também. Aleluia. E sozinho ninguém pode fazer nada, irmãos. Aleluia. Mas servir a Deus eu sirvo sozinho. Não, mentira, não serve. Aborrece. Nós precisamos estar engrupados, nós somos um exército e precisamos estar juntos. Então diga comigo. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus, e queremos passar por irmão João Miriam, então. Louvado seja Deus, aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificamos a Deus nesta noite, né? Glória a Jesus. Por mais esse convite aqui para pregar aqui na congregação Parque Eólico, né? Aleluia. Tramando aí sobre a responsabilidade do evangelista Adão Paulo Rosa. Glória a Deus. O irmão Fernando, que está aqui também hoje, Deus, e os irmãos que estão aqui nesta noite. E nós queremos falar um pouquinho nesta noite. Nós ministramos ali na escola dominical domingo passado, ali na congregação São José, a lição de número 9. E eu achei muito importante essa lição, né? A lição de número 9 da nossa revista, que diz: resistindo à tentação no caminho. Então a pregação dessa noite vai ser sobre resistir à tentação. E sobre a tentação de Jesus, né? Que Jesus, ele sofreu a tentação do tentador, né? Do inimigo das nossas almas. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus, no capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. E nós vamos ler do 1 até o 11. E depois vamos fazer algum comentário sobre essa lição, sobre esse ensinamento da palavra de Deus, que hoje é quarta-feira, também é um culto de ensino, né? Na Assembleia de Deus, às quartas-feiras, nas sedes é o culto de ensino nas terças, e nas congregações, por tradição, é um culto de ensino nas quarta-feiras. Então, nós vamos ler, não vai ser praticamente o ensino, porque não dá tempo para explanar toda a lição, né? A gente vai fazer uma abordagem mais precisa, mais coesa, mais compactada. Diz assim, então, Mateus 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias, glória a Deus. Glórias a Deus. Glória ao nome, Pai. Esta palavra, então, que está aí nesse livro, na introdução desta palavra, na introdução desta lição, estava escrito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Então, primeiro, para não entrar em tentação, a primeira palavra que o Senhor disse é vigiai. Depois orai, para que não entrais em tentação. Deus, porque maravilha. o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, enfrentar e vencer as armas que Jesus, com as armas que Jesus nos ensinou, que é vigilância e oração. A tentação na esfera humana, no conceito bíblico, algo que nos atrai a fazer o mal. Né? Algo que nos atrai a fazer o mal para obter lucro. A tentação sempre vai nos mostrar alguma coisa que vai nos trazer lucro. É, Jeová. Né? A gente é tentado a fazer aquilo para ganhar alguma coisa em benefício de si próprio. Mas é um engano de Satanás, né? O nosso subconsciente, a levar o nosso subconsciente procurando nos levar a ter lucro, a ter vantagens. É sempre assim, né? Satanás te oferece alguma coisa para te ter vantagem, para te tirar da presença de Deus. Né? Deus santo, aleluias. Duas vias da tentação. A primeiramente, o diabo. E o outro, nós mesmos. Um é externo. O diabo, ele nos tenta externamente. E nós também temos as nossas tentações internas. Então, são dois agentes que agem na nossa tentação. É o diabo, é o externo, e o nosso interno, o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso pensamento, os nossos olhos. Eles nos levam a muitas tentações, né? Então, para quê? Para nos desviar da rota que é a salvação, que é nos aproximarmos de Jesus, que é andarmos com Jesus, né?
para nos levar a pecar diante de Deus. E o que é o pecado? A palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Errar o alvo, né? Como se erra o alvo? Através de muitos vícios, através de muitas vontades, fora da vontade de Deus, né? Porque não é isso que Deus quer para nós, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar disso aqui, porque Deus nos deu o corpo para ser cuidado por Ele, para não termos vícios e não sermos levados à tentação de destruirmos, né, o templo do Espírito Santo. Antigamente, Deus construiu os templos para os homens adorar a Ele. Hoje não, hoje Deus está dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Hoje nós somos o templo. Hoje Deus não precisa mais de um templo, que nós somos o templo. Nós é que adoramos a Deus diretamente, né? Então, os vícios nos levam a nos afastar de Deus. Deus, o fruto do Espírito, né, que é a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, aquelas coisas todas, esses nos aproximam de Deus, esses nos levam à presença de Deus. Glória a Deus. Esses nos levam distante da tentação, nos afastam da tentação. A tentação é um fenômeno humano. Deus não nos tenta, Ele não pode nos tentar. Porque ele não nos criou para Ele nos tentar. Ele nos criou para nos ajudar, né? Pois Ele nunca vai nos induzir ao pecado. Deus nunca vai nos induzir ao pecado. Ele nunca vai dizer assim, tu vai lá e faz esse pecado, tu vai lá e tem essa tentação. Não, né? Nem as paixões desta vida, né? Nosso inimigo, sim, esse vai querer nos induzir a pecar, a errar contra Deus, né? Sempre vai querer nos persuadir com coisas que não aprazem, né? Que não estão diante de Deus. Sempre uma pessoa, quem sabe, mas é só hoje, é só um momento, é só isso. Pronto, já tirou nós da presença de Deus. Nós só encontramos a salvação quando nós resistimos ao diabo. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. O Senhor Jesus e a sua tentação. O Jesus, ele foi batizado por João lá no Rio Jordão. Que alegria, que festa, que coisa maravilhosa. Jesus foi batizado no Rio Jordão para que se cumprisse nele toda a palavra de Deus, né? Toda a lei, toda a justiça de Deus, ele tinha que ser batizado. Até ele disse para João Batista, João Batista disse para ele, mas eu quero que tu me batize. E ele disse, não pode ser assim. Para se cumprir a justiça, tu tem que me batizar. Para isso eu vim. Para isso eu desci de lá e vim aqui para ser batizado por um homem tão simples como João. Uma pessoa simples. Se vestia com pele de camelo e comia mel e comia gafanhoto. Aleluia. Pessoa simples. Batizar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas acham, mas eu sou tão simples, eu não posso servir a Deus, mas é esse mesmo que Deus quer que sirva a Ele. Aleluia. É o simples. Glória a Deus. É o simples, o homem simples, a mulher simples. Esse ele transforma num príncipe, numa princesa, para servir a Ele. Que a palavra de Deus diz isso, não sou eu que estou dizendo. Glória a Deus. Né? Eu até nem posso falar coisas que Deus não mandou falar, tem que falar o que Deus manda falar. Né? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, nessa sua aprovação, o Espírito de Deus conduz ele para o deserto, foi tremendo, né? O Espírito conduz ele para lá e larga ele lá. E o tentador vem e começa a tentar ele. 40 dias sendo tentado. 40 dias o Satanás buzinando no ouvido de Jesus. Falando com ele assim, rosto a rosto, cara a cara. Ele 40 dias resistindo. E aí no último dia da tentação, ele já desistindo, né? Não, mas eu tenho que tentar ele mais um pouco. Aí ele começa a apelar com Jesus, né? Ele apela na parte física de Jesus. Tu tá com fome, tu não come há 40 dias? Olha aí, tem essas pedras aí.
Pega essas pedras e transforma elas em pão, porque tu pode, tu tem poder. Jesus disse para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se às vezes a gente tá jejuando, a gente nem olha pro pão, dá vontade de comer, né? Aleluia. A gente procura se afastar das panelas, procura se afastar da geladeira, procura se afastar do fogão para não comer nada. Não, hoje não. Né? Aleluia. Hoje não dá. Hoje nós estamos um compromisso, né? Nosso compromisso com Deus, né? Também foi manifestado na sua parte divina, Deus, aleluia. que ele se atirasse lá de cima, porque Deus ia dar ordem aos seus anjos para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra, e os anjos iam segurar ele no ar, e ele não ia se espatifar lá. Deus. Quer dizer que Satanás estava persuadindo Jesus, tentando persuadir Jesus a se suicidar, a se matar. E na sua natureza humana, ele não poderia fazer aquilo, porque aquilo não é uma tentação contra Deus. Por isso que às vezes você ouve, o fulano se matou. Por quê? Porque Satanás tentou ele. E ele caiu na tentação. Nessa tentação aqui, que Satanás tentou induzir Jesus a se matar. É Deus. Hã? Pode te atirar, tu vai sobreviver. Os anjos vão te segurar no ar. Não vão deixar tropeçar nem em pedra. A sua natureza Aleluia, divina, Jesus querido. sua natureza humana. E na natureza, então daí duas ele já não conseguiu. Então ele vai para a terceira. Então agora eu acho que Satanás pensa assim, ó, agora eu vou vencer ele, agora ele vai ser vencido. Aleluia. Pronto, agora eu vou derrotar ele. E aí Satanás diz o que para ele? Eu te darei todos esses reinos desse mundo, se tu prostrado me adorares. Se tu te prostrar, olhar para mim e me adorar. Ficar de joelho diante de mim e me adorar. Como é que Satanás vai dar uma coisa que ele nunca criou? Se foi o próprio Jesus que criou o mundo. E as coisas que nele há. João disse lá no capítulo 1 de João disse, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus fez todas as coisas, ele queria dar para Jesus aquilo que já era de Jesus, então ele quis induzir Jesus, né? Eu te darei. E ele disse e Jesus olha para ele e diz, vai-te Satanás, porque só adorarás ao teu Deus e só a ele prestarás culto, louvor e adoração. Então Satanás se deixou ele por um pouco de tempo, mas Satanás, ele perturbou a vida de Jesus até o fim. Como ele vai perturbar a nossa vida até o fim. É Deus. Aleluia. Ah não, agora eu sou crente, agora o Satanás não vai me... Não, vai perturbar. Porque essa é a condição dele. Essa é a função dele. Essa é a profissão dele. Afastar o homem, a mulher, as pessoas de Deus. Tirar da presença de Deus. E lançar no inferno. Grande Deus. Mas Deus não. Deus quer conduzir as pessoas. Então como que Jesus venceu a tentação? Referindo-se a Jesus. Está escrito. 3 vezes Jesus diz para ele, está escrito, está escrito, está escrito. Então como é que nós vencemos a tentação? É pela palavra de Deus. É buscando a palavra de Deus, é orando, é buscando, é lendo os evangelhos, vendo o que Jesus fazia, como ele andava, o que ele ensinava. É assim que nós vencemos. Glória a Deus. Isso não depende da tua condição econômica, se você sabe ler, sabe escrever, ou se você não sabe, você pede para alguém ler para você. Que daí vai ser uma coisa dupla. Tu vai estar aprendendo e a pessoa que vai estar lendo para ti também vai estar aprendendo. Glória a Deus, aleluia. Né? Vai ser uma bênção dobrada, né? Com atitude, com fé, com prática. Você estiver alicerçado na palavra de Deus, dificilmente você será derrotado pelo maligno. Se você estiver alicerçado, né? Você não estará sujeito à tentação.
Você estará sujeito à tentação, mas você será livre dela porque você conhece a palavra de Deus. Você vem aqui no culto para ouvir a palavra de Deus, para se alicerçar diante de Deus. Aleluia. Para saber que Deus está contigo, que Deus não vai te abandonar. Deus vai prover as coisas para ti. Glória a Deus. Deus vai, né? Eu me lembro de uma vez que nós estávamos lá na nossa casa, nós não tinha nada. Nós não moramos. Nada, prateleira, tudo vazio. E nós tínhamos um brick, mas ninguém cobrava mais nada de nós. Naquele brick, nada. E aí olhando para a dispensa ali, tem uma dispensa ali em cima, não tinha nada. 10 para meio-dia. E daí 10 para meio-dia, olhando, aí nós oramos, né? Digo, nossa, já fez a vontade de Deus, né? Meio-dia, tá aberta lá a garagem. Bateu uma pessoa, entrou, comprou um negócio na época, 10 reais. 10 reais. Aí eu peguei aqueles 10 reais, fui lá no mercado, comprei as coisas, trouxe, a esposa fez o almoço, meio-dia a chaleira fazendo aquele barulhinho gostoso, né, que a chaleira faz, as panelas faz em cima do fogão, fritando, coisando, e pronto. Aí nós estamos comendo, estamos terminando de comer, meu filho. Eu tinha deixado a porta aberta. Entrou uma outra pessoa, comprou um negócio de 80 reais, daí nós fomos lá e fizemos um rancho. Pronto. Glória a Deus. Separamos o dízimo daqueles 9, daqueles 10, e separamos o dízimo dos 80, fomos lá e compramos um rancho. Daí ficamos a semana toda, aí foi fluindo, mas nós não tinha nada. Aleluia, Jesus. Mas Deus não deixou faltar, irmão. Maravilhoso, aleluia. Porque Deus é fiel. Aleluia. Nós passamos muita tribulação, muita necessidade, e aí quando a gente passa, às vezes, muita necessidade, muita tribulação, aí que vem a tentação sobre a gente. E a gente tem que resistir, pedir para Deus, vai lá, ajoelha, Deus, me ajuda. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Ele está no céu e Ele ouve, irmão. É a única pessoa que tu não tem horário não precisa marcar horário para falar com Ele. Glórias a Deus. Não precisa horário para falar com Deus, é qualquer horário. Ele está disposto a te atender. Se tu vai no governador, se tu vai no presidente, se tu vai no prefeito, se tu vai falar com o vereador, tu tem que marcar o horário. Tem que ir no médico, tem que marcar o horário. Tem que ir no advogado, tem que marcar o horário. Tudo tem que marcar o horário. Mas com Deus tu não precisa marcar o horário. Você já notou isso? Maravilha. Conversar com Ele. Conversa com Ele. Glória a Conversa com o coração aberto. Eu preciso, Jesus, eu estou necessitado. E vamos lá que vai dar tudo certo, né? Glória a Deus. Claro que essas coisas, né, resistindo à tentação, todos somos tentados. Claro que essas disciplinas que eu estou ensinando para você nos tornarão mais fortes, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter tentação. Que o nosso caminho não vai ser difícil, que nós não vamos ficar doentes, que nós não vamos ficar necessitados. Deus santo, aleluia. Que nós vamos precisar. Daqui a pouco eu tenho que correr lá no irmão Fernando, faz uma oração por mim que eu estou precisando, estou angustiado. Deus Ah? te poder. Rejeita a tentação. Às vezes, a única coisa é fugir da tentação, esquivar-se, não responder, se calar, né? Para buscar a presença de Deus, né? Glória a Fugir, Deus, como eu já falei aqui aleluia. nessa noite. Às vezes, que isso, tu vai fugir? Melhor é fugir. Fugir do diabo, ele né? Resistir ao diabo, fugir dele, e ele fugirá de vós, né? Amém. Glória. Não se deixe dominar, evite o mal. Fuja de qualquer tipo de paixão. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou apaixonado por Jesus, mas Jesus não é paixão, irmão. Jesus é amor. A palavra de Deus diz assim, Deus é amor. A paixão é uma coisa terrena. A paixão é uma coisa que nos leva à tentação. Quantos estavam apaixonados, estão apaixonados pelo fulano, pelo ciclano, daqui a pouco matou a esposa, fez uma bagunça, matou toda a família, matou todos os filhos, fez uma chafurda brava.
Mas era paixão. Mas o amor não, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor em tudo ele é revelado, o amor de Deus, De poder, aleluia. né? É errado, portanto, falar assim, né? Sobre a paixão, às vezes tem umas músicas aí, é música, né? Porque não é hino, quando fala de Deus e fala de paixão, não é música, é hino, né? E nós temos que nos arrepender. É arrependimento. Eu tenho que me arrepender, os irmãos têm que se arrepender, tem que pedir, ó Deus, eu me arrependo de ter feito isso, aquilo. Confessar para Deus o nosso. Para o homem não adianta confessar, não. Esse negócio de ir no padre, ir no pastor, confessar, isso aí não. Confessar é para Deus. Se arrepende, né? O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele pediu toda a fortuna para o pai, foi gastar tudo com as meretrizes, foi para lá, foi para cá, gastou por tudo. Aí quando ele viu, ele estava lá no chiqueiro dos porcos, tentando comer a comida dos porcos. Aí ele olhou, pô, mas eu lá na casa do meu pai, eu tinha tudo isso aqui, larguei tudo por isso aqui, gastei toda a minha fortuna, né? Eu vou para lá, vou ser o serviçal do meu pai. Porque lá pelo menos eu tenho a comida para comer todos os dias. E eu sei que meu pai vai me abençoar, vai me receber. Olha. E ele voltou para casa daí. Aleluia. Voltou para casa. Arrependido. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser teu filho. O pai dele, o que fez para ele? Não, tu é digno sim, meu filho. Vem, eu vou te ajudar. Deu a túnica para ele, deu um anel para ele, deu coisas para ele, colocou ele de novo como filho, né? Porque o pai não estava olhando para aquela herança. Aquela herança já foi. O pai estava olhando pelo filho, pela herança. É nós que somos filhos de Deus, pela herança eterna, a herança de herdar o reino dos céus. Essa é a herança que Deus quer nos dar. Devemos buscar sempre o nosso relacionamento profundo com Deus, restauração com Deus. Ser um crente e se um crente entrar por esse caminho assim das paixões, dessas coisas ruins, né, do engano, né, da tentação, ele vai perder a vida eterna, vai perder o reino de Deus, né? Grande Deus, aleluia. Arrepender e buscar o perdão diante de Deus. Foi isso que o filho pródigo fez, né? Se arrependeu. E a graça de Deus veio sobre ele, né? E ele ficou de novo, foi como nós, quando nós nos arrependemos e entramos na igreja, Assembleia de Deus, mas primeiramente nós temos que estar na igreja de Deus, na igreja dos céus, né? Glória a Jesus. A igreja, essa aqui é uma igreja, mas a igreja não é do pastor, a igreja não é do irmão Paulo, a igreja não é de nenhum dos obreiros das obreiras, não, a igreja é de Jesus. Jesus disse, a minha igreja. Glória a Deus. Foi Jesus que fundou a igreja. Não foi o pastor, não foi o Paulo, não foi o Irineu, não foi ninguém. Não, foi Jesus que fundou a igreja. Ele disse, a minha igreja. E as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Uma das portas, tentação é uma porta que leva a muitas portas. E leva à perdição eterna. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Recebemos essa palavra nessa noite, então, graças a Deus, estamos agradecidos a Deus.